Show de bola, pessoal. Então, iniciando aqui mais uma videoaula para vocês. Então, agora a gente vai avançar aqui no nosso conteúdo. Demorei para voltar aqui e gravar videoaulas, que eu fui tocar sanfona lá para crianças carentes, aqui num bairro retirado, num bairro pobre aqui de Carazinho. Então, trabalho social que eu gosto de fazer. Só que acabou aqui atrasando aqui minhas videoaulas, mas não tem problema, né? Foi por uma boa causa. E eu agora vou evoluir, vamos dar um passo adiante aqui no nosso curso, mostrar aqui a parte de XML. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre XML, porque eu já trabalhei em outros cursos aí, XML, acredito que já não seja uma novidade, mas eu vou mostrar aqui para vocês então um exemplo de um arquivo XML, já que vai que alguém tenha dificuldade, né? Então, olha só, vou dar dois cliques aqui, olha só, aqui nós temos então um arquivo XML, certo? Nós temos aqui o root aqui, certo? Esses sanfones que é root. Eu peguei até um exemplo aqui, eu criei manualmente esse cara aqui, só para ter um exemplo rápido aqui de sanfonas, um exemplo XML. Eu estava olhando aqui o meu Face aqui, eu tocando sanfona aqui no meu Face, a gaita pianada, gaita tecla e a gaita ponto, né? Essas duas gaitas que as duas são de marca Scandale. Então, baseado em gaita, vou criar então um XML com sanfona. Foi por isso que eu criei esse XML aqui, para mostrar então aqui o exemplo de um XML, certo? Como que é a formatação. E ele é muito útil, muito importante, porque ele facilita a interoperabilidade entre os sistemas. Ou seja, eu tenho um sistema feito numa linguagem ou uma tecnologia diferente, enfim, eu consigo através do XML estar unindo, lendo os dados, e isso facilita muito a interoperabilidade, tá certo? É por isso que é muito importante, pessoal, em qualquer linguagem de programação, vocês saberem trabalhar então com XML, e aqui no Python não poderia ser diferente, né, pessoal? Então eu tenho que saber trabalhar aqui também com XML. Então, veja que eu já tenho aqui o arquivo XML. Se nós formos olhar aqui para o seu arquivo fonte, certo? A gente vai, deixa eu ver aqui o arquivo fonte, olha só. Está aqui o arquivo fonte dele. Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Está aqui então, seria o fonte dele, tá certo? E agora o que nós vamos fazer? A gente vai, vou ensinar para vocês como fazer para mim criar um XML através do Python. Isso aqui então é exatamente o fonte dele, tá certo, pessoal? Então tá aqui o fonte, está aqui então ele sendo visualizado aqui já no meu browser. Como é que eu faria para mim, por exemplo, ler esses dados aqui? Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como fazer para ler esses dados aqui do XML, tá certo? Com o Python. Então, vamos vir aqui, vamos criar então aqui, esse aqui é exemplo, como é que é o nome? 63, vamos salvar aqui como? Vamos criar aqui então exemplo 64, 64, vou botar aqui então lendo XML, ou seja, como fazer para mim ler XML. Vamos ver aqui, esse cara aqui nós vamos apagar tudo e vamos começar a criar a parte de ler. Ou seja, o que é que nós queremos ler, pessoal? Exatamente essas informações aqui e mostrar elas na minha tela, tá certo? Vocês têm que saber trabalhar com isso. Então, é o seguinte, como é que eu faria? Primeira coisa, então, pessoal, a gente vai, vamos usar aqui o from, nós vamos estar trabalhando então com o XML, tem um XML aqui, .etree, aqui, .element3, element3. Na verdade, pessoal, existem várias formas, existem vários modos para trabalhar com XML. Esse aqui é o que mais se enquadra realmente com o Python, tá certo? Ele é chamado de Pythonico, né? Ou seja, existem vários modos, mas que é o que mais se enquadra realmente aqui no Python para você trabalhar com XML, além da facilidade, tá certo? Então a gente vai dar aqui um importando então de element3, certo? Importando aqui de element3, ok? Então o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos ler aquele XML, que é aquele que vocês viram aqui. Até a gente pode até fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, esse meu mouse aqui está horrível, mas vamos lá, vamos tentar trazer aqui um pouquinho. Eu vou botar ele aqui embaixo, aqui mais ou menos.
que é para a gente poder estar acompanhando. Olha só, eu tento arrastar, eu nem consigo, que porcaria mesmo. Aí, agora eu consegui, a muito custo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e vamos agora ler esses dados. Como é que eu faço para ler, pessoal? Muito simples. Primeiro eu vou criar aqui um tree aqui, que seria a minha árvore como um todo, que eu vou pegar então o element tree, certo? E vou ler aqui dentro, tem aqui, ó, nós temos aqui algumas coisas que eu uso para ler. Então eu vou usar aqui o file, certo? Esse file aqui, eu vou pegar e vou ler, então, qual é o arquivo então que eu quero ler. Então, como que chama-se esse cara aqui, ó? Sanfonas.xml, estão vendo? Então, exatamente, sanfonas.xml é o arquivo que eu quero ler para depois manipular os dados dele, tá certo? Então, element tree aqui, tá tudo ok. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar o root, certo? O root seria essa primeira partezinha aqui. Quem trabalha com XML está entendendo bem o que eu estou falando. Quem nunca trabalhou, então, pessoal, root é a primeiro nó aqui da minha estrutura XML, tá ok? Então, o root, eu vou pegar então ele, tree.getRoot, certo? Ou seja, estou pegando então o meu root, e agora que eu peguei ele, eu posso imprimir todos os filhos dele. O root é esse cara aqui, os filhos dele são todo skin, Scandale, mais Trina. Então, eu poderia, são as marcas de sanfonas, né? Algumas dessas aqui eu tenho aqui, tem 11 sanfonas em casa, acredito? 11 sanfonas. Então, agora o que nós vamos fazer? A gente vai simplesmente pegar e imprimir então essas tagzinhas aqui, os elementos abaixo do meu root, tá ok? Deixa eu dar um print aqui. E aí eu simplesmente venho aqui, dou um root, certo? Ponto get children. Que então dessa forma aqui estarei imprimindo os filhos dele, tá certo? Desculpa. Gripezinha tá chegando aqui, ó. Ah, já deu certo, ó. Estão vendo aqui? Olha só, pessoal, veja que já imprimiu aqui, ó, o todo skin, já imprimiu aqui o Scandale, aqui, ó, todo skin, imprimiu ali o todo skin. Aí Scandale, tá aqui Scandale, e também a maestrina, tá aqui a maestrina, tá certo? Ou seja, tá show de bola, isso aqui tá, por enquanto tá funcionando aqui perfeitamente para nós. Deixa eu jogar, acho que isso aqui para baixo aqui um pouquinho. Eu não sei porque o meu mouse está tão ruim de lidar com ele. Manchester. Rapaz, tá louco, meu Deus do céu, como é que pode? Deixa assim. Olha ali, tá certo? Então tá vendo aqui que ele está conseguindo imprimir aqui perfeitamente para nós. O que mais que eu poderia fazer? Vejo que ele imprimiu ali, mas eu poderia também localizar, por exemplo, veja que nós temos Scandale ali, né? Então deixa eu criar aqui um Scandale, certo? Aqui eu gostaria de pegar então esse root aqui e tentar localizar, find. Eu quero que ele tente localizar lá dentro o Scandale, certo? E localizando ele, aí eu posso estar imprimindo, né? Print, aí boto aqui o Scandale Scandale.tag. O tag vai ser então o nomezinho desse cara aqui, ó, certo? Vamos ver se vai dar certo. Vamos rodar ele aqui. Ó, veja que ele imprimiu o quê? Veja só que ele imprimiu aqui o Scandale, tá certo? Perfeito, né? Show de bola, imprimiu aqui bem direitinho o Scandale para nós, certo? Que beleza pura. Opa, tô tentando ajeitar o troço aqui, pessoal, mas não tá fácil. Tem que olhar depois as configurações do mouse, eu não sei porque ele tá tão sensível assim. Já olhei lá no Windows Explorer, não achei. Tá, bom, tá ok. Tá certo? Tá vindo aqui, ele fez. Agora eu poderia também imprimir os atributos dele. Dá aqui o Ctrl C, Ctrl V. Os atributos dele eu poderia imprimir assim, ó, attrib, certo? Dessa forma eu iria imprimir os atributos. O que são os atributos dele? São o que tem dentro dele. Aqui, ó, a cor preta, modelo 120 baixos. Ou seja, exatamente o que nós temos aqui, preta e modelo 120 baixos. Tá certo? E assim por diante, pessoal.
Você poderia também, se quisesse, remover, tá certo? Isso aqui é muito útil para você aprender a buscar os dados. Eu poderia estar removendo, por exemplo, pegar aqui o root.remove. Eu quero remover, por exemplo, o Todeschini, certo? Então vamos tentar remover Todeschini. Vamos tentar aqui. Agora vamos imprimir de novo aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V. E vamos imprimir aqui ele. Vocês vão ver que ele já vai sair sem o Todeschini. Vamos rodar aqui. Opa, esse sintaxe inválida. Ah, sim, esse cara está sobrando 1. Vamos rodar aqui. Olha só, vejo. Opa, elementary, root. Deixa eu ver o que eu fiz. Remove. Ah, aqui faltou a gente pegar o. Claro, eu quero remover. O que eu quero remover? Root.find, certo? E passo o que eu quero remover. Ok. Porque na verdade eu vou localizar e remover ao mesmo tempo. Certo? Vamos rodar aqui. Aqui, ó. Vejo que já apareceu aqui o Scandale e Maestrina. Já aqui o Todeschini já não existe mais, porque a gente removeu. Então dessa forma, pessoal, tu consegue estar manipulando os arquivos XML. Isso é uma coisa muito importante, você saber usar, você saber pesquisar, localizar, encontrar, ler os seus dados, imprimir eles, remover, etc. Tal. Certo, pessoal? Então muito importante essa parte de XML. Um abraço, até mais e tchau.